Como será a cidade mais estreita do mundo, hein? Vamos ver no vídeo? Eu acabei de chegar em Yanjing, na China, um lugar conhecido como a cidade mais estreita do mundo. Quase dá para os vizinhos de frente apertarem as mãos aqui. Ela fica espremida entre duas montanhas muito íngremes e tem vários prédios bem altos, construídos numa única fileira ao longo desse rio marrom e poluído. Os shoppings, restaurantes e apartamentos literalmente se seguram na lateral de penhascos. A estrada principal de Yanjing segue o caminho do rio e mal tem espaço suficiente para 2 faixas de carros. Mas, de alguma forma, 100 mil pessoas vivem aqui, enfrentando as ameaças constantes de enchentes e terremotos, e em casas que estão à beira de um desastre. Eu vim para Yanjing para documentar como as pessoas vivem nesse ambiente louco, apesar da grande possibilidade de catástrofes. Minha missão é fazer um amigo local, explorar as profundezas da cidade e tentar sobreviver à trilha mais perigosa de toda a China. Um deslize e já era. Misericórdia! Vocês tinham coragem? Bastante interessante. Tu tinha coragem de fazer isso? Então, gente, bora se embora para viajar para a China, para conhecer novos lugares toda hora. Vamos aqui. Eu ouvi falar de Yanjing por uma youtuber chinesa chamada Yan. Bom dia, internet. Então entrei em contato e ela trouxe comigo nessa aventura. Como chama o seu canal? É Little Chinese Everywhere. Essa é a primeira vez que eu tô vendo a cidade. Tem esse rio marrom bem no meio e esses prédios extremamente verticais que ficam bem pertinho da margem. É literalmente a topografia mais bizarra que você poderia imaginar para uma cidade. Só a China para inventar algo assim. É de manhãzinha e estamos indo ao mercado para ver o que as pessoas vendem aqui. E mais importante, eu quero perguntar para os locais o que eles acham de morar numa cidade com um layout tão bizarro. São meus primeiros passos na rua aqui e é uma loucura. Bem impressionante, né? Assim, o layout, né, da topografia da cidade também é bem, assim, diferente. É diferente, né? É, a cidade foi erguida no meio, entre 2 montanhas. É, e o rio, né? E o rio passando no meio também da cidade, né? Esses caminhões enormes estão passando nessa ruinha e ficam espirrando sujeira na gente. Toma poeira, né, cara? Eita. Ni hao. Ni hao? Ni hao. Ela ficou com vergonha. Ele deu a mão pra ela, só que eu acho que ninguém se cumprimenta apertando a mão, né? Só ni hao e acabou. Só ni hao. Morar aqui. Ela mora aqui há mais de 10 anos e acha a vida muito boa. Você acha que é mais difícil viver aqui porque tudo é na vertical? Ela disse que a gente acaba se acostumando por causa... Ainda bem que tem a menina traduzindo, viu? Porque... Não dá pra entender nada. Tem que ter uma tradutora. É. No ambiente geográfico, a cidade tem que ser construída desse jeito. A feira aqui tem que ficar meio apertada do lado da estrada, porque não tem outro lugar pra eles. É na ponte, Mas olha, tenho que admitir que os produtos frescos, as frutas e os vegetais são incríveis. Essa loja tem vários animais vivos. Que tipo de peixe é esse? Aquilo é o quê? É escorpião? Escorpião pra galera fazer... Tava vivo, não foi? Tava se mexendo. Fazer ele assadozinho, fritozinho, feito escorpião no palito pra pessoa comer. É tipo, acho que é como se fosse um aperitivo, né? Isso. O que é isso? Você quer um sapo? Se você comprar aqui, eles processam pra você e aí você pode levar pra um restaurante. A gente tá nas montanhas, no interior do país. Então eles têm muitas frutas frescas. Agora é interessante, porque assim, a gente já reagiu a vários vídeos da China e a gente não via esse tipo de alimentação nas cidades grandes. Esse lugar aí, como é um lugar mais distante, né, mais do interior, a gente tá conseguindo observar coisas diferentes, né? Que se come feito escorpião, sabe? Que na cidade grande não tem isso. Você nem ouve falar nesse tipo de alimentação. Interessante, né? Isso. Aqui. Ni hao. Olá. Como vai? Olá. Xie. Eu vou provar a ameixa agora. Ela tem uma textura bem firme. É meio que dura, sabe? Uma ameixa da região. É tipo a consistência de uma maçã. É azedinha. Mas é ameixa verde, a ameixa essa cidade daí. me lembra lugares no interior do Vietnã. O jeito como as pessoas se vestem, como elas agem, elas pegam umas cadeirinhas, sentam na beira da estrada e ficam cuspindo sementes de girassol. O jeito que as lojas são, é muito, muito, muito legal viajar pra cá. E faz sentido, porque a província de Yunnan, na verdade, faz fronteira com o Sudeste Asiático. Tá tudo conectado, na mesma terra, então faz total sentido pra mim. Agora a gente tá caminhando na parte principal de Yanjing. Tá mais pro lado asiático, assim, né? Aí o costume, né? Pega a cultura, né? Cultura do que tá próximo da região. Próximo.
Sendo bem honesto, parece meio normal por aqui, pelo menos nessa parte da cidade. Tem umas lojas super agradáveis e modernas. Mas aí, é claro, Realmente, do outro é lado tudo da estrada tem aquelas apertadinho. senhoras tradicionais da fazenda. Como é morar aqui pra você? Ela gosta. Você já teve medo de que construíssem prédios demais pra cidade e eles desabassem? Ou que não poderiam mais ficar aqui porque não seria sustentável? Não, eles não se preocupam com isso. Você já viu estrangeiros tá muito andando por aqui feliz. antes? Ela disse que aqui não. Qual é a melhor e a pior coisa de morar em Yanjing? A parte mais inconveniente é que a cidade não é bem conectada a outras partes da China. E a parte boa é que o clima aqui é muito bom. Você pode vir em qualquer estação do ano que a temperatura vai estar agradável. Ai, que legal. Foi exatamente o que eu tava pensando. Eu digo, poxa, como tem um rio no meio, entre duas montanhas, aí eu acho que a temperatura, né, o ambiente, o clima é bastante agradável, né? Mas o ruim é a distância, né? É porque é como se fosse o interior, né? Vai ser mais distante das coisas assim da capital, mas já é de se esperar, né? Olha! Que show! Meus amigos ficaram no hotel e todo mundo tá vindo pra falar um oi. É um lugar muito incrível e as pessoas são super O simpáticas. pessoal é tão alegre. Olá. Olha o buchinho do velho. Olá! Ela tá de cropped. Sou da América. China. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Olá, Hello! garotas. Olá, Como você tá? tudo bem? Eita, ela Ah, disse minha, tudo tudo bem, com que vergonha. massa. É muito doido como esse rio é marrom. Eu diria que todas as pessoas dessa cidade moram a aproximadamente uns 100 metros do rio. Aqui é só arranha-céu atrás de arranha-céu, e quando não é isso, é montanha íngreme pra todo lado. Daquele lado do rio, os apartamentos parecem bem legais, mas aqui atrás de mim é um pouco mais rústico, mas tem muito mais personalidade. E todo mundo é super simpático. Em todos os... Eu acho que do lado da esquerda, que tava lá, deve ser o lado que tem um poder aquisitivo melhor, né? Pode ver que tava bem mais organizado e tal. Do lado de cá mais rústico, eu tô deduzindo, né? Eu acho que é a galera que tem menos grana, né? Agora, eles criaram, assim, como se fosse a cidade, né? 2 bairros em 2 estreitos, velho. E o rio cortando no meio, que legal. Nunca foi isso que aconteceu da outra vez. Eu sou americano. Olha, bem Um simpático. americano? Americana? Ela falou. Tem muitas escadas aqui. A gente pensou em dar uma volta por aí, sabe? Mas antes temos que subir 200 escadas. Acabou virando O cara uma gosta salada. de Do corte. nada, 2 policiais se aproximam da gente e eles não parecem muito Ui. felizes. Acho que é porque me viram pilotando o meu drone, então eu logo botei ele pra baixo e escondi. Eu tava pronto pra eles confiscarem o drone, Cuidado, mas aí não. acontece o contrário. Cuidado. Galera, o policial veio até aqui e achamos que ele ia mandar a gente não usar o drone, mas na verdade ele tava só nos dizendo onde filmar. Ele disse pra gente ir ali. Né? Porque ele tava filmando em tudo quanto é lugar aí na cidade e tava, assim... Mas que não pediu permissão pra isso, né? e tem que ter a privacidade, né, do pessoal, né? Você Imagina. não vai pegar na janela das pessoas com um povo drone tá lá, filmando. Aí de repente passa um drone na sua janela, você desprevenida. Pronto. Ai, Para a montanha. Ele disse que bem ali tem uma plataforma de observação. Olha que top. show. Dá Aí, pra ó. sentir como Apesar de essas ser ruas são estreito, eu achei estreitas quando você bastante olha pra moradia. cima. Parece que os prédios vão desmoronar na sua cabeça. E a distância entre um e outro é muito pequena. Quase dá pra apertar Olha. a mão do seu vizinho de frente, de tão estreito que Ei, é. passa o Que açúcar. beleza. Passa café. Ela acabou de dar uma baita de uma escarrada e disse oi, como se não fosse nada demais. De onde você é? É questão cultural, meu amigo. E lá, quando eles cospem no chão, quando escarra, é como se estivesse botando algo de ruim pra fora. Aí por isso que eles fazem isso. Tá ligado? É como fosse um ritual. É como se fosse, pronto, a gente se benzendo aqui, ou fazendo alguma coisa. É como se estivesse espantando algo ruim. Vendo só o liso também é informação. Se você gostou dessa informação, Deixa o joinha. deixa o joinha aí pra gente. Se foi válida. China. Da China, né? Muito prazer. Valeu. O que foi? As crianças são super curiosas e fofas. Olá. Oi, pessoal. Vamos comprar cartões pra todo mundo. Qual vocês querem? Podem escolher. Ei! Eita! O tio Rico, o tio Rico comprando presente para as Divirtam-se. crianças. Ó, peça, veio ali a mãe, ó. A mãe ali dizendo, agradeça ao moço.
Então essa rua é mais como a rua comercial de compras na cidade, né? Isso. E é a única aqui? Exato. Mas quando eu ando por aqui, eu não sinto que tô nessa cidade estreita. Tipo, é uma rua estreita, mas meio que parece como qualquer outra cidade grande na China. Pois é. Você sente a diferença? Pra mim parece só uma cidade chinesa normal mesmo. É, né? Tem as mesmas lojas e tudo mais. É, e mesmo aqui sendo tão rural, eles ainda têm lojas de joias chiques e tudo. Eu acho engraçado essas lojas de roupas chiques, que roupa mas as bonita. coisas são de boa qualidade. Que linda Na questão das lojas, achei que aqui é... Mas eu não pude deixar de observar o contraste, né? Tu viu que tem as mulheres carregando papelão e muito peso, não era apesar de ser papel pesa também. Claro, né? Papel muito pesa, né? Cara, e era uma rampazinha que ela tava subindo ali. É, numa carroça, velho. Caramba. Complicado. Uma cidade bem moderna. Esses supermercados daqui tão lotados de todos os tipos de doces e coisinhas coloridas. Tipo, eu quero experimentar tudo. Olha, tem um ovo. Isso aqui é polvo, uma perna. Se eu ficasse preso no supermercado por 3 anos, acho que conseguiria experimentar uma coisa diferente todos os dias. Eu vou chupar uma perna de polvo. Um belo joguinho de cartas com alguns idosos atrás de mim. É a mesma coisa que eu fazia quando era criança. Você tem que provar isso. O que é? É uma sobremesa. Parece tipo uma gelatina. Eu amo a China. Dá só uma olhada nisso. Onde mais no mundo você conseguiria esse gingado? Essas texturas são muito interessantes. É bem gelatinoso, né? Bastante. Saúde. Saúde, Drew. Parece um pudim. Não é, né? Nossa. Parece um pudinzinho, né? É. Você tá começando que o gosto... com a caldinha embaixo ali, ó. É, parece que o gosto é igual. Só sei que, olha ali, ele tá provando assim, ó. Tá com uma fisionomia boa. Tá. Não é o que eu tava esperando. Achei que teria mais gosto de gelatina, mas só parece gelatina. É tipo um bolo de arroz coberto de açúcar mascavo. É bem doce. Bolo de arroz? Experimenta esse. Quer provar esse? Nunca vi bolo de arroz. As sobremesas na China são muito legais porque são meio aguadas e frias. E também nunca é doce demais. É na medida. Acho que era na medida, então tem açúcar. Não é aquela coisa mel, né? Não, mas eu acho que o doce é por conta da fruta, né? Que ele tem uma fruta, aí é mais saudável. Como é morar aqui sendo uma pessoa jovem? Porque eu reparei que tem muita gente mais velha. Eu me sinto em casa, porque a vida é muito menos estressante comparada com as grandes cidades. Aqui a gente pode ter uma vida muito calma e tranquila. Então, como vocês se divertem em Yanjing? Ainda pro bar, bebê. Eles gostam de jogar basquete, por exemplo, ou mergulhar, e depois ir no pub, tipo aquele pub ali. Nossa, tá literalmente escrito pub. Já viu jovem sem tomar birutinha, velho? Eu não bebi não, quando era jovem. Mas a maioria gosta. Não bebi nem bebo. Só suco, água de coco. Quem não bebe não vê o mundo girar. Nem tem história pra contar. Com que frequência vocês viajam pra fora de Yanjing? Eles não trabalham aqui, né? Eles trabalham em outro lugar e voltam só pra relaxar e ficar com a família. Tem algo que vocês não gostam em Yanjing? Ele disse que na maioria das vezes eles curtem, porque se sentem em casa. Mas uma coisa é que talvez eles estejam muito familiarizados com a cidade e conhecem tudo, então às vezes fica um pouco entediante. Enquanto perambulamos pelas ruas, passamos por uma calçada, lojinha de chá. Consegue vender suas frutas, né? É um perfil de quem mora no interior. Interior, né? Como você conhece todo mundo, aí termina ficando monótono, fica assim, pra quem é mais jovem, né? Eu conheço bem essa história porque eu morei numa cidadezinha que parece o interior. Parece o interior, mas não é. Parece, né? Um grupo amigável de homens nos chama pra sentar. Como vai? Ele chamou a gente pra tomar chá. Mal sabia eu que essa gentileza aleatória mudaria tudo sobre como eu vejo Yanjing. Qual é a coisa mais interessante sobre morar em Yanjing pra você? Tomar chá. O chá de flores, né? Mas sério, esse chá parece tipo... Tem muita coisa aqui. Não é só um pouco de água e um saquinho de chá. Tem vários ingredientes frescos. Esse chá não tem álcool, não? Nos Estados Unidos, a gente não tem uma cultura de tomar chá. Quando as pessoas tomam café, elas não sentam e aproveitam. Não é pra relaxar. Esses caras são muito legais. Eles só nos forçaram a sentar com eles e estão nos dando chá e... Sei lá, só batendo papo. Tô tentando entender como é a vida aqui. As pessoas de Yanjing são muito calorosas. Eu tô vendo. Quais são as coisas que você faz aqui e que te deixam animado, feliz? Toma chá. Ele disse que é uma cidade pequena, então eles tomam chá ou jogam cartas juntos, ou às vezes vão caminhar. Parece ser uma vida super gostosa. E a maioria das pessoas aqui trabalha ou só fica por aí.
Ele disse que as pessoas trabalham, mas agora é como se fosse a hora de descanso. Ah, então eles... É como se fosse no domingo aí, né? Aí eles ficam descansando, reposando, só tomando um chazinho da tarde. Chazinho, por isso que a cidade tem bastante idoso. Conversando com a galera, com a rapaziada, jogando conversa fora, fofocando um pouquinho. Fofocando, falando da vida dos outros. E tomando um chazinho da tarde. Todos trabalham. Ele falou que eles tão... aqui da mesa trabalham na área de construção. Olha só. Então você é fortão? É o Muso Fitness. Eu acho que esse é um dos melhores chás que eu tomei nos últimos tempos. Sabe, eu acho que parece que deve ser meio estressante viver assim, um empilhado em cima do outro e sem muito espaço livre. Você acha estressante morar aqui? Será que a casa é de longe pequena, as casas assim, realmente do pessoal? parecem muito compactas mesmo. Mas é uma questão de hábito e ele tá bem acostumado com isso. Então não acha que seja muito estressante. E se chover muito e Olha, a mulher é tão estressada, andando bem devagarzinho. E eles já nasceram assim, né? Já estão acostumados, né? Bem de boa, sem estresse. Sem estresse, tomando chazinho, ele vai morando um perto do outro, é estressante. Não, eu acho que isso aproxima mais as pessoas, tá vendo? Porque como você tá junto, mais perto, você tem mais contato de um com o outro, você conhece as pessoas da sua cidade. Aí nisso gera um senso de comunidade, de quem mora, tipo assim, eu acho que muito distante um do outro, não tem isso tudo, né? E tipo nas grandes cidades também, que nas grandes cidades você não para, né? É tanta gente que você não para pra conversar, né? Gente, isso é um problema aqui? Ele disse que a última inundação foi em 1992. Elas só acontecem mais ou menos a cada 60 anos. Então as casas perto do rio ficaram inundadas e as pessoas que moravam lá só foram para uma área um pouco mais alta da cidade e esperaram até que a enchente passasse. Isso parece estressante. Foi o que eu pensei, assim que eu vi, né, o rio, eu fiz, poxa, e se chover demais, como é que... Forte, né? Tiver uma chuva forte, como é que acontece? Porque deve ter inundação. Aqui no Brasil mesmo já teve, né, agora há pouco teve uma. E lá, aí ele tá dizendo que é difícil, né? A última foi em 62. Aí o cara disse, deve ser estressante. Eu digo, rapaz, deve ser angustiante. Agora, assim, eu acho que assim, saíram as pessoas que moravam mais nessa região mais embaixo aqui, assim, né, no térreo. E quem tá lá no último andar? Aí não tá dando afetado, né? De boa, tá lá em cima, a água é só embaixo. E é tudo bem alto. Ele disse que é muito raro, só acontece a cada 60 anos. Esse cara incrível que acabamos de conhecer para tomar um chá, agora tá convidando a gente para ver a casa dele. E vamos ter que subir todas essas escadas para chegar lá. Então bora. Tudo é escada, né? Pequeno. Será que é pequeno? Quando você também me viu pela primeira vez, você foi muito amigável. Sorriu, acenou e me convidou para um chá. O que você achou de ver uma pessoa branca com cabelo ruivo andando pelas ruas de Yanjin? Um alienígena. Ele disse que pra eles é muito comum eles só, falarem um oi e tal. Ah, tá. Achei muito legal. Eles já nascem simpáticos, né? É no 5º andar e não tem elevador. Vamos que vamos. Eita, prepare um prédio as pernas. Muito legal. Ele disse pra entrar e ficar à vontade. Nossa, é bem legal. Grande. Bem legal mesmo. Por fora, assim, pensei que é pequeno. Ele tá perguntando se você quer um copo d'água. Nossa, seria ótimo. Obrigado. Sim. Depois de 5 andares. 5 lances de escada. É realmente um apartamento muito, muito bom. É limpo e bem grande. Tem uma sala enorme, vários apetrechos bem de TV, grande, velho. um navio pirata e um gato que tá super desconfiado de mim. Olha. O chuveiro fica bem em cima do vaso sanitário que é no chão. É tudo junto, no mesmo cômodo. Você tomar banho, já faz as coisas. Você bate um print, velho. Você caga e toma banho ao mesmo tempo. Caga e toma banho ao mesmo tempo, velho. Rapaz, será que o pessoal aí faz as coisas em pé? Em pé não, né? Cocorado, né? Como é que vai fazer em pé? Mas embaixo do chuveiro, já faz e toma banho. Aqui é o seu quarto? Uau! Caramba, olha só. Fala pra ele que game. A gente consegue sentir a cultura do lugar quando entra numa casa, né? Opa, obrigado. Então, quanto custa por mês pra você alugar um apartamento desses?
É uns 10 mil por ano. Tá, 10 mil por ano dá $1.300. É só $1.300 por um ano inteiro. É uns $100 por mês. E esse é um lugar legal. O custo de vida aqui é muito acessível. A água do rio é limpa? Tipo, a gente pode nadar nele? Ele disse que é um pouco suja demais pra nadar. É, ela é bem marrom, tá né? bem escurinha. Ele disse que eles nadam, mas num rio menor, não nesse grandão. Qual é a importância do rio pra comunidade É de que ele tá Yanji? bem marronzinho. Eles pescavam muito no rio, mas agora existe uma lei que proíbe a pesca. Então não podem mais pescar lá por 10 anos por motivos ambientais. Você tem irmãos? Eu acho que é pra preservar, né? Preservar, né? Até pra voltar, porque o povo não comia do peixe naquele rio. Então, se o rio tá contaminado, o peixe também tá. Então, tem que deixar a natureza ali filtrar, fazer uma limpeza. Exatamente. Pra voltar tudo ao normal. Isso. Irmãs? Os pais dele têm 7 filhos no total. Ele é o 6º. Você é a última geração que Eita. tem irmãos, o que significa que você pode ser tio. Porque todas as pessoas da sua idade que eu tenho conhecido por aqui não tiveram irmãos, são filhos únicos. Pra mim, eu acho que é muito difícil imaginar ter só um filho em casa. A gente ouve falar disso nos Estados Unidos, sabe? E eu acho interessante o fato de vocês só poderem ter um filho. Ele disse que para a geração dele é uma pena que eles só possam ter um filho. Mas que agora os jovens não têm mais vontade de ter filhos, né? Não querem nenhum. É, eu notei isso também. Você acha que é um problema as porque- pessoas não terem mais... É porque hoje a galera tá buscando mais trabalho, né? O jovem Quer se sustentar primeiro. Porque como é que você vai sustentar outra vida se você não consegue sustentar nem a sua? Aí Então- eles buscam mais realização profissional. Depois é que pensa, né? Em construir família, essa situação toda, né? filhos? Já tem 1,5 bilhão de pessoas aqui. E tem um bocado de gente. Pode ser, né? Para as futuras gerações. Exato. Você conhece o YouTube? Não conhece. Bom, basicamente a Não. gente tem uma plataforma nos Estados Unidos que chama YouTube. E pessoas como eu podem criar vídeos e colocar eles nessa plataforma. Inclusive, essa é minha profissão, né? Vê que ele chega a abrir um sorriso. Poxa, tu ganha dinheiro fazendo vídeo, só filmando de boa. E eu que trabalho, ele mostrou até o mundo que ele tem que fazer força, né, pra ganhar dinheiro. Mas sabe uma coisa que vocês nem precisam fazer força? É só clicar aí, ó. Plim, deixar o joinha. Vamos fazer isso agora, deixar o joinha no vídeo dele aqui, ó. Pá, pronto, vocês aproveitam e deixam no da gente. Deixa o like aí que não faz força nenhuma. Que achou isso muito legal. Ele disse que achou É isso isso aí, muito ó. legal. Joinha, legal. Ele falou que já viu que alguns chineses também estão fazendo vídeos de viagem, tipo os seus no TikTok, mas é no TikTok chinês. Ele vai te mostrar como é. Cadê? É basicamente igual Vê ao aí o TikTok, quero né? ver. Só que tá tudo em É a mandarim. mesma coisa. É, mas É incrível que pessoas coisa. do mundo inteiro estejam Muda fazendo a nada. mesma coisa, só que no idioma delas. Tá vendo? O meu pai também faz isso. E as pessoas nos Estados pai Unidos dele? também. Até os meus sobrinhos lá nas Filipinas. Todo mundo faz vídeo. E a pro gente aqui no TikTok. Brasil também. Também. Ai, me fã Brasil! Tamo junto. De toda a mesma coisa. Eu adorei conhecer a casa do Ou e o seu estilo de vida. Ele gentilmente expulsou a gente porque tem algumas coisas pra fazer. Mas mais tarde ele me chamou pra uma pode trilha sair daqui, épica no vamos. penhasco, que a maioria Tem o que dos fazer. povos evita porque é muito perigosa. Só parei um minutinho aqui pra absorver e internalizar o quanto esse lugar é incrível. Os níveis de felicidade aqui são tão altos quanto de qualquer outro O lugar do povo é mundo. muito alegre. E o mais louco é que eles não têm muito Simpático. dinheiro. Eles vivem em apartamentos básicos, tudo é bastante acessível e eles são super voltados pra família. De toda a série sobre a China, por enquanto, essa é a minha história favorita. E se você também gostou do vídeo, Eu também, tô gostando. E eles são um povo bastante caloroso, é bem feliz, né? A galera. São pessoas fáceis de conversar. Você chega e eles conversam, são simpáticos, não chega com cara feia pra você. Não quer gravar. Bastante comunicativo. conta pra mim aqui nos comentários. Quero saber. A Yan tá me levando num restaurante famoso. Eles têm... Olha isso, vem cá. Isso aqui é uma É comida isso aí. super típica de Yanjin. É uma batata frita inteira por imersão. E eles também têm esse macarrão de batata doce que eles ainda estão preparando aqui. Macarrão de batata Eles doce. fazem tudo do zero. Bem Tudo que ela tá saudável. cozinhando atrás de mim parece incrível. Eu nunca comi macarrão de batata pimenta. doce antes. O tofu parece Também, super nunca nem fresco. vi. A salsicha e tá tudo junto fervendo numa panela enorme ali, que deve ter quase 1 metro de altura. Eles levam a comida O quê? muito a sério na China.
Basicamente, você pega um potinho, aí usa esses hashis enormes e pega o que quiser ali da panela. Rachizão. É difícil de usar esses pra grandes. você não se queimar, né? Isso aí é o rachão. Eita! Gente, Eita, não me caiu. julgue. É minha primeira vez. Não, tá jogando, só tá Desculpa, achando pessoal, não engraçado. tá dando muito certo. Tô fazendo o meu melhor. Esse é o nível profissional É de pra hashi. alguém Com pegar. certeza. Aí, agora foi. Com calma, com calma. Beleza, consegui. Ele me arriscava a pegar, não. Eu Agora ia vamos pedir pra pegando me daqui. pegar. O gole Beleza, pegando é tipo fogo um ali. self-service. Você vai pela fila e pega tudo o que quiser. Tá com uma Tudo cara que ótima. quiser. Peraí, para. O que foi? Ela disse que esse hashi não é pra isso. Nossa, desculpa. E qual é a diferença? Aquele que ser é o cara pauzinho, branco, Aquele era esse achei aqui. grandão. Isso também não é Agora sim. grande? Esse é o A médio. melhor coisa desse bowl aqui é que Ah, custa porque $1. ele tava com aquele Isso da... é tipo uma saladinha que a gente $1? acaba... Poxa, ele tava com hashi do tamanho de um trem, né? Porque aquele era da panela. Era Pra da... pegar. Pronto, aí agora ele pegou o menorzinho. Imagina! Era como se estivesse comendo com a concha. Aí a turma, não é esse não, é uma colher, toma aqui. Ai, na verdade, o matuto é ele aí, né? Ele. Agora $1, pô. É, $1 tá $1 barato. é o quê? Aqui tá R$5 é alguma R$5. coisa, né? R$5. Caramba, tipo, você almoçar por R$5. É, uma refeição, R$5. E não é nenhuma marmita, viu? Uma refeição. Isso aí você pega a quantidade que quiser. É, eu achei barato. Baratíssimo. Eu pedi e ela colocou um monte de coisas diferentes. A batata tá muito boa. O que eu amo na comida aqui é que tudo é super fresquinho. As pessoas aqui são obcecadas por comida fresca. Vários chineses Ah, que isso é migraram bom, para né? os Estados Fica mais Unidos têm saudável. o próprio jardim para plantar comida. Eu nem consigo explicar o quanto isso é Olha! bom. São muitos sabores. É picante, ácido, doce. E esse é o noodle de eu batata também doce que eu queria nunca plantar. comi antes na minha vida. Olha. Olha isso. Esse noodle de Tá com batata uma doce cara é uma muito coisa boa. regional. É um prato bem típico Então, daqui. Eita, olha Esse minhas que habilidades. Eu vi arrodeio você da fazendo, tô molesta. tentando... Ele. Ele tava rodeando assim, ó. Na volta ao dando a mundo, não volta. pra... Ele fez, eu vi você fazendo, tô tentando copiar. Eu não vi ela fazer esses arrudeios Só todos, que não. eu acho que ele não tem a técnica, né? Tá faltando técnica pra ele. Ele é leigo. copiar. Tá sem técnica. Ele tem um sabor bem aí? diferente do macarrão comum. Acho que é um Hum? pouco mais mole, sabe? E é bem pegajoso, mas o sabor é É incrível. como se fosse um macarrão bem Ni hao. cozido. Raul, Onde você tá, cara? Eita, já tá ligando. E tem aquele Beleza, senhor? a gente se encontra É. em meia hora. O O tá pronto pra levar a gente pra trilha do penhasco, então vamos terminar rapidinho o nosso noodle e Ah, não, é vamos outra sair. pessoa. Ele falou pra encontrarmos com ele lá na casa de chá. E aí, amigo? Ei, Tudo certo? É o mesmo? Acabamos de encontrar o nosso amigo aqui na Ou mesma outra loja tomando pessoa. chá e eu comprei um... É o mesmo, É o mesmo. que tava que deu o chazinho pra ele. Aí eles marcaram de. Ele fez, ó, vou te levar numa trilha lá da montanha. Veio, o Não. cara ainda tem tempo pra levar o povo pra Mas uma porque trilha. não era domingo, eles estavam descansando ali. Ele arrumou uma amizade agora. Eu cheguei, posso embora que eu te apresentar o lugar. É, mas eu tenho medo desses lugares muito arriscados. Olha, e assim, toda vez que você for viajar, eu acho que os locais é quem dá as melhores dicas. Sério mesmo. Às vezes a gente viaja, tal, tudo. Aí chega lá, já pega aquela coisa de que a turma. Como é que se Ou diz? já planejado, O planejado. Mas às vezes você chega, conversa com alguém e a turma diz, ó, tem um certo lugar aqui que é top e tal. E Massa, é 10 né? mil vezes melhor, velho. Do que o que já tá planejado. Aí ele deu essa sorte, né, de ter encontrado esse cara e ele tá levando ele pra montanha, né, pra conhecer. Bora ver. presente pra ele. Acho que ele vai gostar. É pra você. 哎呦， É um presente. 拿给我。 Eita, olha. O pessoal Parece- deu presente pra É ele, uma viagem legal. de 30 minutos até lá e eu não faço ideia do que esperar. Estamos começando a trilha. 阿牛， Ele tá falando pra tomarmos cuidado. Eu não faço ideia de pra onde estamos indo. A Yan sabe. Meu Deus. 哇， Só sei que estamos indo cada vez mais alto. A vista aqui é épica. olha, dá pra ver uns cachês de madeira ali naquelas pedras. Caixão? Tem muitas escadas Um aqui. caixão? Mas vambora. É a escadaria pro Por que paraíso. tem um caixão ali? É a primeira vez que eu me Agora viro o- e olho pra trás. Agora Esse eu fiquei cenário é absolutamente perfeito. curiosa. Agora o caminho é bem estreito, né? Bem complicado, né? De chegar lá. Força, Yan. Você consegue? Cansou?
cansei. A minha comunicação com o Wo tá indo bem. A gente só consegue se entender com olá, ok e tchau, tchau. É incrível como eles têm essa escadaria antiga, que provavelmente tá aqui desde muito tempo atrás. A Yan tava me contando que era assim que os antigos fazendeiros e comerciantes traziam mercadorias da província de Yunnan pra província de Sichuan, porque a gente tá bem aqui na fronteira das duas. Quem são esses caras? Poxa. Eles moram lá do outro lado da trilha do penhasco. Eles passam aqui todo dia? Isso. Ah, mas uma coisa que eu reparei, peraí, velho, também aí vocês são demais, né? Cadê o cavalheirismo dos dois rapazes aí? Tá ele sem peso, o outro chinês também, amigo dele, sem peso, e a mulher com 2 mochilas. Nem vi isso. Por isso que a mulher tá tão acabada. Aí o Nano tá aguentando, ele falou aí no vídeo, a mulher tá com 2 mochilas, velho. Eu nem prestei atenção. Aí é lasca, né? Amigão, bota fora, né? Vigia. Quando passa um trem, a buzina é tão Olha lá, alta ela que a com 2 cidade mochilas, uma inteira mochila consegue lá e outra nas costas. Ela tá com a dela e a dele. Certo, então só eu e o Wo que vamos passar ali na trilha. Vamos torcer pra dar certo, porque se eu precisar me comunicar pra qualquer coisa, não vai rolar. Lá vamos nós. Passando no meio da caverna. Um túnel. Caramba. Agora, Isso sim que é um vlog de viagem legal. verdade, velho. Meu Deus. Agora se desse um vento forte aí, hein? A Não, mas pessoa isso bem é magrinha muito é... doido. Olha que Acho que a espaço, olha o distância até lá espaço. embaixo deve ser de uns, Meu sei lá, uns Deus, milhares de metros de queda. Isso me lembra da Estrada da Morte, na Bolívia. Não, caiu, Se você acabou. não confiar no seu equilíbrio, pode se dar mal. eu não Minha confio nossa. no meu equilíbrio. Tudo bem aí? Olha, eu prefiro Não, ficar eu- no chão. Ela tá parecendo a Mulher-Aranha ali. Tudo bem? Agora ela tava sem mochila. Oi. Uma coisa que eu não faço o suficiente quando viajo é sentar e tirar um momento pra refletir sobre o que eu tô vendo e o que tô fazendo, sabe? Caramba. Mas isso Essa aí é a também, parte as que me pessoas chama são mais pequenininhas. O penhasco A paisagem é é logo ali. linda. Nossa, sério, eu sinto aquele frio na barriga quando olho pra cima ou pra baixo. Caramba, não Dá dava uma pra olhada mim, nessas duas não. moças só casualmente andando pela trilha do penhasco. Tem um passarinho no ombro. O povo é tudo pequenininho. E assim, quem tem medo de altura não vai, tá ligado? Não rola. Esse negócio comigo não dá certo. Negócio de altura não dá Não certo. tem como não. Eu acho muito arriscado. Ele é de estimação? Olha, isso é um corvo? É o bebê dela. Corvinho? Como ele chama? É tipo pretinho. Xiao Parece Rei. aquele bicho da Que lugar incrível pra Rainha-Mar. encontrar ela com um pássaro no ombro, logo nesse gigantesco. Um corvo? Caramba, minha Um corvinho, nossa. né? Isso podia ter me matado. Ele tá Meu presinho no Deus, eu negócio. quase caí pra trás. Caramba, cara. Meu Deus, que susto. Podia ter sido meu fim. Meu Deus. O nome dele é Tang Tang. É isso, né? Olha que coisa você mais chama? fofa esse cachorro. Eu tenho um nome ocidental, é Amanda. Esse é o nome da minha irmã. Olha que legal. Você não tá com medo de caminhar por essa trilha? Ah, um pouco, né? Pouquinho. Vocês fazem muito esse caminho? Uma Cada vez 2 por dias, dia? quando tem feira. E não acham difícil? Oh, Não, eles estão muito acostumados com isso. E quando rolou o terremoto, vocês ficaram com medo? É que, tipo, a partir desse ponto, nenhuma daquelas montanhas foi afetada pelos terremotos, então eles ficaram bem. Beleza, pessoal. Boa sorte pra vocês. boa sorte mesmo. Xixi. Agora, eu tô achando curioso o rosto do garotão aí. Menino Do aí. menino aí, ele tá meio Acabado. acabado. Chega, ele tava com um papelzinho. Ele fez, pô, você não acha cansativo, aí o cara sem o peso. Não, tá de Não. boa. Aí o O pirraia, menino com papel. quem é que disse que tá de boa aqui? De bom pra você, né? Não, pra mim não tá de boa não. Eu preferia estar em casa, jogando Minecraft, postando vídeo no TikTok chinês. Mas não, pô, obrigado a fazer feira. Tchauzinho. Eles estão realmente usando essa estrada pra chegar do outro lado. Depois da caminhada, encontramos uma bela vila nas proximidades, que é um mundo completamente Olha! diferente do centro de Yanjin.
Que Não podemos rua terminar o vídeo bonita, sem uma velho. refeição comum. Totalmente diferente. Tudo parece muito mais novo do que o outro lugar. E é super tranquilo, Rapaz, pra mas eles chegar ainda e ter que preservam passar por meio que essa aquele energia caminho. antiga dos edifícios. Ele te desejou boas-vindas ao vilarejo e que obrigado. você tenha muita saúde. Muito obrigado. Ai, que honra. Imagina você chegar zerou no a lugar, vida. você chegar no lugar, ser recepcionado por um ancião. Meu, você ser meio que abençoada, Tommy. Você E tem a ele saúde, te né? desejar boas-vindas e que você tenha saúde. Caramba! Você se sentir honrado, velho. Você quer voltar de novo. Show. Top, velho. Ele disse que haja paz mundial. Muita paz. Ah, O Ou trouxe a gente pro restaurante do amigo dele aqui na cidadezinha. A gente também deseja muita paz mundial. A comida acabou de chegar na mesa. Eles estavam E muita preparando comida lá na pro cozinha há povo um também. tempão. Muita E tem comida. muita comida. Se tem uma e é coisa que eu sempre aprendi sobre a fácil, China, né? é que eles gostam de comer. Você meio que escolhe o que quiser. É muito comunitário. Minha nossa, sério. Eu nunca comi um tofu tão gostoso. Tá muito bom. É extremamente picante. Tem só coentro, Um queijinho. um óleo e o tofu. Prova esse aqui. Parece bacon. Tem um sabor muito rico de carne de porco, encharcado nesse molho muito Um saboroso. arrozinho ali, ó. Basicamente, Temperadinho. É tipo um bacon melhor curado. Você tem muita Deve sorte ser de muito morar bom. aqui, porque todas as refeições são incríveis. É, top. Pois é, as pessoas vivem nessa terra e são completamente nutridas pela terra. Lá de onde eu venho, Isso aqui é Todo muito importante, viu? Muito bom. Isso aqui é importante. As pessoas vivem na terra e são nutridas pela terra. E o bom é você ter a consciência disso. Porque tem gente que tem a árvore, um exemplo assim, tem gente que tem a árvore que dá fruto na sua casa e termina arrancando Corta. pra nada. Só porque quer cortar, quer mais espaço. Ah, meu Deus. pede um prato pra cada e ninguém toca no de Não ninguém. sei. Tipo, se alguém pede pra pegar um pedaço, a resposta é não, É um cara, lugar que esse eu é meu. iria. A resposta é não, cara, esse é meu. É totalmente diferente. Se tem uma lição pra tirarmos dessa história, que seja que a vida é muito pacífica e bonita aqui. Todo mundo parece estar muito feliz e a comida é muito Não é, né? saborosa. Ai, que É assim delícia. que a gente fala normalmente nas mesas da China. É nosso jeito de dizer bom apetite. Até agora, eu sei que você é um cara tranquilo. Não, tchê. Mas todo mundo tem histórias pra contar, então eu tô curioso. Você tem alguma coisa interessante pra compartilhar? A mãe dele morreu quando ele tinha só 8 anos. Ele disse que depois que terminou o ensino médio, ele trabalhou num restaurante que pagava um salário de 5 yuan por dia pra ele. E então ele economizou um dinheiro e quando achou que já tinha o suficiente, ele só fez as malas e saiu pra viajar por aí. Ele disse que juntou uns 300 a 400 yuan. Ele disse que isso só durou um mês. Em um mês ele gastou todo o dinheiro, aí voltou pra Poeme pra ficar na casa de um parente. Eu tô emocionado com a honestidade do O contando a sua história e acho incrível ele ter Mas pelo menos ele experienciou, né? Viveu a vida, não ficou só pensando em eu vou fazer e não faço. Ele foi lá e fez, velho. Fez. Ele achava que com o dinheiro que ele reservou, né, dava pra fazer muita coisa, mas só durou um mês. feito um mochilão pela China sozinho. Mas no fim das contas, tá muito claro pra mim o porquê de ele querer ficar em Yanjing. A forte sensação de comunidade, a mistura de tradição e modernidade e a beleza dessas montanhas são incomparáveis a qualquer outro lugar que eu já visitei. Muito obrigado, pessoal. Ai, eu queria esse Vem chazinho aqui, aí. cara, dá um abraço. Um cara Muito que tava obrigado. com um copo ali que não era Valeu chá, mesmo, não, cara. viu? Sabe, eu já estive em muitos lugares nesse mundo e quando vi fotos de Yanjing, eu pensei, eu preciso ir pra lá, preciso ver o que tá rolando nessa cidade. Eu esperava que fosse perigoso e que as pessoas não estivessem aproveitando tanto a vida por causa dos riscos que as inundações apresentam. Mas honestamente, andando por esse lugar, todos são super simpáticos. Muito calmo, é só uma muito cidade alegre. chinesa normal. Todo mundo parece estar muito feliz e sempre sorrindo pra mim. Não na é rua. essa a sensação. É muito doido, porque andando pela cidade, se você olhar no nível da rua, parece qualquer outro lugar na China. Mas você não pode deixar de olhar pra cima e ver os prédios, e nem de olhar pra baixo e pras belas paisagens ao seu redor. Aí você percebe que realmente tá num lugar especial. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever pra ver mais histórias incríveis. Simplesmente um lugar maravilhoso.
Rapaz, a sensação que realmente tá todo mundo feliz aí, não tem problema, tá todo mundo de boa. Agora você conhece onde fica o bairro mais luxuoso, chiquérrimo, onde só mora artista estilo Jackson? Yeah. Vou deixar aí pra vocês dar uma olhada. Confere aí com a gente reagiu a esse vídeo e ele tá maravilhoso.